Amém? Glória a Deus, que bênção, que esse desejo arda também em seu coração. Nós contamos com a ajuda de cada um de vocês, vocês que podem e querem contribuir com esta obra. Ao final desta transmissão, colocaremos novamente a chave Pix, para que você possa também ser um contribuinte, não apenas isso, fazer parte dessa história. Você pode fazer parte dessa história. Então, se você quiser fazer parte, se você não pegou a chave do Pix, mande aí nos recados, aí no YouTube ou no Facebook, ou entre em contato com o nosso WhatsApp oficial, e nós estaremos enviando para você como você pode contribuir com esta casa, com esta obra, e fazer parte de uma história que tem transformado vidas, famílias, crianças, jovens, homens e mulheres, e você vai poder chegar lá no céu e dizer que também participou. Porque a obra de Deus se faz assim, se envolvendo, contribuindo, participando e não atrapalhando. Se você tem, se encaixa em uma dessas condições, você também pode fazer parte daqueles que são fiéis, dizimistas, contribuintes, ofertantes, em nome de Jesus. Está com a gente aqui, estou vendo aqui a Shirley, a Jaqueline, a Nalva, mandando a paz do Senhor, o Leonardo, a Karen também está com a gente. Deus abençoe a todos, a Maria e Mariana. Bastante gente, hein? Glória a Deus, aqueles que estão acompanhando nossa live. Deus abençoe a todos vocês. Pega esse link, transmita agora, nós vamos começar a palavra. Você pode transmitir este link para todos os seus queridos, para os seus familiares, para os seus grupos de relacionamento, porque Deus tem uma palavra poderosa para você nesta hora, em nome de Jesus. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra de Deus que está em Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, do verso 21 em diante. Gálatas 4, 21 em diante diz o seguinte: Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria? Porque estes são os 2 concertos. Um do monte Sinai, gerando filhos para a escravidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos. Porque está escrito: Alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa. O filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Amém? Caiu. Caiu a internet? Sim. Mas acho que já voltou. Na casa da Manu tem 10 pessoas lá. Então vamos... Aí pediu pra dar um... Já voltou. Houve uma queda de sinal, mas já estamos de volta. Eu li aqui Gálatas capítulo 4, do verso 21 em diante. O tema desta noite é herdeiros de uma aliança espiritual. Herdeiros de uma aliança espiritual. Eu quero que você preste muito bem atenção. O que esta palavra quer dizer? Parece ser até um texto difícil, mas eu vou aqui, de uma maneira mais simples, tentar explicar para você. O apóstolo Paulo, ele escreveu uma carta para as igrejas que estavam numa cidade chamada Galácia. Ou seja, ele escreveu para os Gálatas. E aquelas igrejas daquela cidade estavam começando a dar os seus primeiros passos. Neste momento que o evangelho estava consolidando, sabe o que aconteceu? Vieram alguns simpatizantes do judaísmo, chamados de judaizantes, e começaram a colocar, nas palavras de hoje, minhoca na cabeça daquele povo. Ah, cuidado, não é bem assim. Não é bem deste jeito o evangelho. Olha, tem uma lei para ser seguida, tem um ritual a ser seguido. Desse jeito vocês não vão alcançar a salvação. Aí o apóstolo Paulo ficou preocupado com aquelas pessoas, porque ele pagou um preço para que o evangelho verdadeiro, genuíno e sincero chegasse naquelas vidas. Como nós estamos aqui pagando um preço para que o evangelho chegue na sua casa. Sabe para quê? Para que você aceite esta verdade e não permita que amanhã, logo na segunda-feira, quando você pisar no seu trabalho, quando você sair da sua casa, a primeira pessoa coloque minhoca na sua cabeça e você se esqueça da verdade, da palavra de Deus que quer mudar a sua vida, que quer transformar a tua história e quer tirar você da escravidão e te tornar uma pessoa livre. Preste atenção, eu vou repetir. A palavra, o evangelho,
A palavra de Deus quer tirar você da escravidão e te tornar uma pessoa livre. Só vai se tornar livre aquele que entender que, como um filho de Deus, é herdeiro de uma aliança que não é humana, é herdeiro de uma aliança que é espiritual. Deus quer estabelecer uma aliança com você. E com todos os meus amados que estão aqui ouvindo, Deus quer estabelecer uma aliança com cada um de vocês. Amém. Então entenda que o apóstolo Paulo, quando escreveu esta palavra, ele queria quebrar todas as influências malignas, todas as influências carnais, todas as influências que este mundo, porque este mundo quer te influenciar de qualquer jeito, quer te influenciar através das mídias sociais, quer te influenciar através da TV, quer te influenciar através das rodas dos supostos amigos, entre aspas. Sempre alguém está tentando te influenciar. E você que tem recebido esta semente poderosa, não pode deixar que esta semente seja roubada. A semente sempre é a mesma. O que vai mudar é a qualidade do solo. Eu posso plantar uma semente num solo rochoso, a mesma semente num solo cheio de espinho, a mesma semente num solo bom, a semente é a mesma, mas o resultado vai depender do solo. Vai depender se essa semente está protegida das aves de rapina, que vêm para roubar, para comer e não deixar que aquela semente vingue. A palavra de Deus é assim. É uma semente que está sendo lançada para o teu coração. Será que você tem deixado alguma ave de rapina, algum urubu, alguma situação roubar esta semente do teu coração? Esta palavra de Deus para você é para que você se torne verdadeiramente um herdeiro da salvação. Um herdeiro, não como descendente natural, mas um descendente espiritual. Porque naquela época, quando o apóstolo Paulo escreveu, essas pessoas que iam até a Galácia para influenciar aquela igreja, ele estava dizendo, olha, só vai herdar a salvação os que forem descendentes naturais de Abraão. Mas Paulo está declarando nessa palavra que os filhos espirituais são os verdadeiros descendentes. Os filhos espirituais são os verdadeiros descendentes. Então, nós precisamos entender qual que é a diferença, quem que é herdeiro e quem é escravo. Precisamos entender que quem é herdeiro não é escravo e vice-versa. Deus quer ter com você uma aliança espiritual. Amém? Então, quais são as diferenças dos filhos da escravidão e dos filhos desta aliança espiritual, dos filhos da liberdade? Acompanhe comigo, olha só. Está escrito assim, no verso 22. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne. A primeira característica que eu vejo do filho da escravidão é que ele nasceu numa situação natural. Ou seja, o filho da escravidão é carnal. Começa a ver nas pessoas se elas têm essa característica. Começa a perceber que se a pessoa não consegue entender a palavra, se a pessoa não consegue entender de coisas espirituais, quer dizer que tudo para ele é natural e tudo para ele é visto de forma carnal. Não espere respostas espirituais daqueles que são carnais. Não espere conselhos espirituais daqueles que estão na carne, que acham que tudo é assim mesmo. Não, isso é natural, é normal e não entende qual é o significado da palavra normal. Se é normal, quer dizer que está debaixo de uma norma, não é verdade? E aí a pessoa vê uma baixaria que está acontecendo, a baixaria que nós temos visto na TV, temos visto nas mídias sociais, e as pessoas têm aceitado o errado como certo e têm colocado o certo como errado. Em todas as esferas. É só político é assim mesmo. Roubar faz parte da política do Brasil. Não, não faz parte. Não, é assim mesmo, ele é novo, ainda vai descobrir a sexualidade dele. Não, como assim vai descobrir? Se nasceu homem é homem, se nasceu mulher é mulher. Não, é assim mesmo. O brasileiro tem que levar vantagem em tudo. Se está faltando, se pegou um troco errado, dá risada e sai andando. Não, não é isso. Temos que quebrar com as coisas que parecem ser naturais e normais, porque não é isso que Deus tem para a sua vida. Porque se você seguir este caminho, estará seguindo o caminho da escravidão. Por isso que diz aqui que o filho que nasceu da escrava nasceu segundo a carne. Aqueles que não estão no espírito estão nascendo segundo a carne. Outra característica dos filhos da escravidão está aqui no verso 24.
O que se entende por alegoria, porque estes são duas alianças. Uma do Monte Sinai, gerando filhos para a escravidão, que é Agar. Ou seja, quem é e está na carne, quem é da carne e está na carne, está gerando filhos para a escravidão. Está perpetuando as anomalias da escravidão. Está dando continuidade, está multiplicando as deformações da escravidão. As marcas da escravidão, aquele que é escravo do vício, aquele que é escravo da prostituição, aquele que é escravo da roubalheira, aquele que é escravo da mentira, aquele que é escravo de Satanás. Este que gera filho desse jeito, debaixo deste entendimento, vai gerar filhos iguais a ele. Os filhos da escravidão vão gerar escravos como eles. O povo de Israel, quando saiu do Egito, ele saiu com uma mente de escravo. Deus promoveu uma libertação. Mandou 10 pragas, abriu o Mar Vermelho, entraram no deserto, a caminho da Terra Prometida, só que a mente ainda estava com uma mente de escravo. A vitória sobre toda a escravidão começa na mente. Você não pode dizer, olha, eu estou preso no cigarro, quando eu me libertar, eu não consigo me libertar. Por isso que eu não me batizo, por isso que eu não vou para a igreja. Você já está colocando uma condição sobre a tua própria vida, que esta escravidão é mais forte do que a ação do Espírito Santo que quer te libertar. E não é assim. Eu sou assim, eu sou mentiroso mesmo. Não, você não é assim. Não é o seu verdadeiro eu. O teu verdadeiro eu será revelado através desta palavra aqui. Amém. Aqui está escrito o teu verdadeiro eu, que é o eu espiritual. Você está entendendo essa palavra? Estão entendendo essa palavra? Amém? Porque aqui está dizendo que, por alegoria, ou seja, por comparação, fazendo aqui uma alegoria, essas duas alianças têm diferença. Uma aliança é do Monte Sinai, que gera filhos para a escravidão, que é Agar. Esses filhos da escravidão são filhos carnais que multiplicam as deformações. E no verso 25, ainda diz que Agar, ora, esta Agar que foi uma das esposas de Abraão, depois você procura aí no Google, você vai saber. Ora, Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. O apóstolo Paulo está fazendo uma comparação aqui de duas situações. Uma situação de uma cidade localizada no GPS X, na latitude Y, na longitude H. Existe um local, existe uma limitação física desta cidade comparada com Agar, que foi uma mulher escrava, que foi esposa de Abraão. Então nessa comparação ele diz, olha, quem é filho de Abraão, ou naturalmente filho dessa escrava, se torna escravo igual. E tem a sua limitação, como essa Jerusalém que é da terra, que tem o seu lugar físico, o seu lugar fixo, e não sai dali. E os homens e mulheres carnais, que são filhos da escravidão, têm limitações físicas, porque não conseguem entrar no mundo espiritual. Tem limitações em suas próprias mentes, que foram colocadas pelos traumas deste tempo. Tem limitações porque estão presos a também valores humanos e religiosos. Porque a Jerusalém, que eu estava dizendo aqui, estava presa a rituais. E aí você fica pensando, olha, esse ano vai ser uma bênção, uma vitória na minha vida. Eu vou até na praia dar 3 pulinhos, vou pular 7 ondas, vou acender uma vela lá no meio da areia e deixar a areia suja, emporcalhada. Pensando que os rituais religiosos, vou deixar minha Bíblia aberta no Salmo 91, na cabeceira da minha cama. E você faz de tudo um ritual, da religião um escudo, só que a religião não vai te levar a lugar nenhum. Pode ser religião evangélica, de crente, espírita, católica. Não é a religião que vai salvar, porque é uma tentativa de unir o homem a Deus. É esse o significado da palavra religião. A tentativa de religar o homem a Deus. Mas não é a religião que vai te salvar. O único que é o caminho, a verdade e a vida se chama Jesus. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E quem é filho da escravidão não consegue compreender isso. Até o momento que ele rompe com essas coisas. Porque aí o apóstolo Paulo fala dos filhos da liberdade. Dos filhos que são herdeiros de uma aliança que é espiritual. Porque aqui no próprio verso 23 diz, eu já li para vocês, o que era escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, que era Sara, nasceu por promessa. Só recapitulando. Ele está comparando duas esposas que Abraão teve. Agar, que foi uma escrava,
porque Sara não podia ter filho, Sara era estéril. Deus liberou uma palavra profética e falou: olha, você vai ser pai de nações, de multidões. E Abraão e Sara, não compreendendo muito bem, falou: já que eu não posso ter filho, estou aqui, a minha escrava, a minha empregada, vai ter filho com ela. Mas não era isso que Deus tinha. Deus não tinha um meio natural. Deus tinha um meio milagroso e espiritual, porque assim são os filhos da liberdade. Os filhos da aliança que é espiritual, eles são nascidos pela promessa, eles são nascidos de forma sobrenatural, assim como Isaac veio. Isaac, que foi filho de Abraão e Sara, nasceu dentro de um cenário de esterilidade. Você pode estar dizendo: mas minha casa não tem nada, eu não tenho recurso, eu sou estéril, eu sou miserável. Está quebrado todas estas palavras na sua vida, porque o Senhor está te chamando para nascer, para se nascer em um novo tempo, para que você seja nascido em um novo tempo. No tempo do quê? Do milagre. No tempo da libertação completa. No tempo do sobrenatural. É assim que você vai viver a sua nova história. Em Deus, de forma sobrenatural e de forma milagrosa. Através de sinais, prodígios e maravilhas. Deus está falando para você: não olhe mais para aquilo que é natural, para os impedimentos físicos, para os rituais humanos, para as religiões que querem te prender. O que Deus está te chamando é para que você nasça de novo, nasça da água e nasça do Espírito, com um novo entendimento. Mas pastor, eu já sou crente, já vou na igreja, mas está te faltando uma nova mente. Está te faltando tomar posse da mente de Cristo. Está te faltando entender que o sobrenatural precisa acontecer em você e através de você. Por isso que o apóstolo Paulo falou que os filhos da Sara, os filhos dessa herança que é espiritual, nascem por promessa. Houve uma promessa. Ei, eu tenho certeza que você já ouviu uma promessa de Deus para a sua vida, e todos que estão aqui também. Se Deus tem promessa na sua vida, essa promessa vai se cumprir em nome de Jesus. O sobrenatural pode e deve acontecer. Se nós estamos aqui, é porque cremos no sobrenatural. É porque nós cremos no milagre. Nós cremos que somos fruto do milagre. O apóstolo Paulo está ensinando tudo isso, porque depois de alguns capítulos ele vai falar do fruto do Espírito. E nós estamos vivendo o ano profético do fruto do Espírito. Mas só vai viver o resultado do fruto do Espírito aquele que ter sobre si este entendimento, que nós somos fruto do milagre. Se eu estou aqui, é porque eu sou fruto do milagre. Não sei onde eu estaria hoje se não fosse Jesus na minha vida. Fala para você mesmo, olha para você mesmo. Se não é Deus na sua vida, onde é que você estaria hoje? Então saiba que você é fruto do milagre. E aqui no verso 26 diz, comparando, né? Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Ou seja, os filhos da liberdade, que são herdeiros da aliança que é espiritual. Os seus valores não são terrenos, porque são de cima. Os seus valores não são carnais, porque são lá do alto. Então está dizendo que a nossa Jerusalém não está aqui. Aqui está dizendo, a Jerusalém, a nossa Jerusalém é de cima, é livre, a qual é mãe de todos. Ou seja, os filhos da liberdade têm os seus valores não naquilo que é terreno, mas os seus valores são do alto. O Senhor está nos ensinando a buscar valores espirituais. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele veio para ensinar princípios espirituais. Aquilo que ele disse em João capítulo 6, ele disse o seguinte: as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Quem é carnal não vai entender as palavras de Jesus, mas aquele que recebe Jesus como Salvador da sua vida, recebe o Espírito Santo e começa a perceber que aquilo que Jesus fala tem princípio espiritual embutido ali. Por trás daquelas letras, por trás daquela palavra, há um Espírito que vai te encher, que vai te conectar com aquilo que é do alto, que vai te conectar com o trono da graça, que vai fazer você entender aquilo que é o mundo espiritual. Tem situações que têm acontecido em nossas vidas, na sua vida ou na vida de qualquer um, que só se vence espiritualmente. Não adianta você parar e tentar colocar a sua mão, resolver do seu jeito. É Deus que está te levando ao entendimento que essa situação só vai se resolver espiritualmente, com autoridade espiritual, quebrando as amarras, quebrando as correntes do inferno. E para se fazer isso, é necessário ter autoridade no Espírito. Nossos valores não são dessa terra. A nossa cidade não é terrena. A nossa cidade é espiritual, é lá do alto. A nossa Jerusalém é lá do alto. Amém? O Senhor está te chamando para
subir um maior nível, subir um nível na sua vida. Subir mais um degrau. Sair deste nível terreno, humano, carnal e quer te levar a um nível espiritual, porque a sua terra não é daqui, a nossa terra é espiritual. E ainda diz aqui no verso 28, porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te, verso 27, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Olha só a diferença daqueles que são da escravidão e daqueles que são da liberdade. Se você hoje quer romper essa barreira, sair do nível da escravidão e entrar no nível da liberdade, saiba que você precisa tomar posse deste entendimento, que você tem a marca da promessa como Isaque tinha. Nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Isaque foi o fruto do milagre de uma palavra de Deus que foi liberada para um homem que creu, que teve fé. E depois depois milagre, na verdade ele é um milagre mesmo. Depois Isaque, ele enfrentou a mesma situação na sua família, de esterilidade. Mas ele já tinha um testemunho na sua casa, porque a sua mãe venceu toda a esterilidade. E sabe o que aconteceu? Isaque orou pela sua esposa, que era Rebeca, que também era estéril. E a Rebeca teve um filho. Aliás, teve dois, né? Rebeca teve 2 filhos. Então, quando o milagre acontece na sua vida, você perpetua o milagre para outra geração. Você perpetua aquilo que é espiritual, você compartilha para a próxima geração. E por causa do seu testemunho, haverá milagres nas gerações seguintes em nome de Jesus. Toma posse desta palavra, deste entendimento. Porque Isaque, ele foi o filho da promessa, teve a marca da promessa. E nós também temos a marca da promessa em nossas vidas em nome de Jesus. E aí estamos finalizando aqui, queridos, no verso 29 diz, mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Sabe outra marca que tem aqueles que são filhos da liberdade? Eles são perseguidos. É verdade. Eles são perseguidos, sabe por quê? Se você está sendo perseguido, é porque você está à frente. Só é perseguido aquele que está à frente. Não tem como perseguir aquele que está atrás. Não tem como perseguir aquele que está numa competição de Fórmula 1, ele está de rolemã, carrinho de rolemã. Eu sou da época do carrinho de rolemã, que a gente chegava com o joelho ralado em casa, com a testa ralada, com a mão toda, com o pé todo estourado. Mas o carrinho de rolemã só vai na descida, chega lá no plano e já parou. Não era assim? Depois você pesquisa aí os brinquedos dos anos 80, se você não sabe o que eu estou falando. Brinquedos dos anos 80. E hoje as pessoas querem competir com os carros de Fórmula 1 andando a pé. Não. O Senhor quer te dar a velocidade do Espírito. Como filho da promessa, você estará à frente. As pessoas podem até te perseguir, mas não vão te alcançar. As pessoas vão começar a falar mal de você, mas isso não vai te atingir. Sabe o que vai te alcançar, que vai te perseguir, vai te alcançar? São as bênçãos do Senhor, porque a palavra garante que estas promessas nos perseguirão e nos alcançarão. Como filhos da promessa, como herdeiros de uma aliança que é espiritual, o Senhor quer te colocar à frente. Mesmo que você seja perseguido, não temas, não fique com medo. E tenha a convicção e a certeza que você chegará no seu destino vitorioso, mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia! E para concluir esta ministração, está escrito aqui no verso 30 e 31. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Tem muita gente querendo ser herdeiro, se comportando como escravo. Tem muita gente falando, mas eu também sou filho de Deus, mas carrega em si as marcas da escravidão. Está algemado às marcas do passado, está algemado a mágoas, está algemado a rancores, está algemado a uma raiva incontida, a um espírito vingativo. Está algemado a um deboche, está algemado a uma religiosidade e quer tomar posse da herança. Fica simpatizando com o Evangelho, mas não mergulha no Evangelho de uma vez. Simpatiza com Jesus, mas não mergulha nos princípios espirituais. Meu amado irmão, minha amada irmã que está me ouvindo, você que está ouvindo a gente aí,
Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida e dizer o seguinte: acabou o tempo da escravidão. Chega de ser escravo. Chega de ser escravo das mesmas coisas, viver as mesmas situações, ser vencido pelos mesmos medos, pelos mesmos temores, pelos mesmos pecados. O Senhor quer te dar uma mente livre, quer te dar as marcas da liberdade, quer te transformar num verdadeiro herdeiro do Senhor, herdeiro da promessa. Lança fora a escrava, diz a palavra. Tudo aquilo que lembra escravidão, lança fora da sua vida, porque aquilo que é da escravidão não vai andar junto com o filho da promessa. Amém. Se você é filho da promessa ou deseja se transformar nesta noite, o filho da promessa, preste atenção, porque a partir de agora tudo vai mudar. Não quero dizer que aquilo que te tornava escravo não vai aparecer diante de você. E olha, aquilo até que você pagava vai aparecer de graça diante de você para te testar e te provar. Olha, a partir de amanhã eu vou parar de ir na biqueira buscar crack. Sabe o que vai acontecer? O traficante vai na porta da sua casa e te dá de graça. A partir de amanhã, não vou mais entrar na porta do boteco e encher minha cara. Sabe o que vai acontecer? Vão surgir pessoas, oh, vem cá que eu vou te pagar uma. A partir de amanhã, eu não vou mais entrar na prostituição. Sabe o que vai acontecer? A pessoa vai abrir a porta lá da casa da mãe Joana e falar, pode entrar de graça hoje. Você acha que não acontece isso? Mas você vai ter que dizer não e lançar tudo que é da escravidão para fora. Lança a mentira para fora. Lança a preguiça para fora. Lança a vaidade humana para fora. Lança tudo aquilo que não presta para fora, porque o Senhor está te chamando para ser livre, para ser liberto, para ser herdeiro conforme a promessa em Cristo Jesus. Toma posse desta palavra, porque é isso que diz aqui. O Senhor está nos chamando, precisamos abandonar as marcas da escravidão. Somos livres, herdeiros de uma aliança que é espiritual. Como herdeiros desta aliança, que é espiritual, nós vamos desenvolver e manifestar o fruto do Espírito. Se alguém está no Espírito, que ande nele e que viva nele. Se você desejar viver no Espírito, é necessário andar nele e declarar sobre a tua própria vida que Jesus Cristo é o teu Senhor e vai te ajudar nessa jornada em nome de Jesus. Está preparado para abandonar as marcas da escravidão? Está preparado para olhar para o céu e entender que o seu chamado não são apenas para as coisas desta terra, mas está num nível maior, num nível que é espiritual? Talvez alguns não estão entendendo o que eu estou falando, mas saiba que nós somos chamados para sermos seres espirituais e não ficarmos presos às coisas deste mundo, mas andarmos em Cristo Jesus como livres, como libertos. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. O Filho, que é Cristo, está nos chamando para sermos livres, para sermos libertos e andarmos nessa liberdade a partir de agora em Cristo Jesus. Amém? Eu desejo orar com você. E você que está nos assistindo, você que está em qualquer lugar na sua casa, pare tudo o que você está fazendo. Se você deseja ser livre, o primeiro passo é ter Jesus como Senhor da sua vida. A Bíblia, que é a palavra de Deus, ela garante que aquele que confessar Jesus Cristo com a sua boca e crer no coração que ele ressuscitou no terceiro dia, será salvo. E esta palavra ainda diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ah, mas eu não preciso subir uma escadaria de joelhos e ralar... Não, o maior preço já foi pago. Cristo já pagou o maior preço na cruz do Calvário. Derramou o sangue dele, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele. Ele foi crucificado, morreu e ressuscitou, pagou um alto preço para quê? Por te amar e para fazer você se transformar num filho de Deus. Se você aceita esta verdade nesta hora, eu quero te convidar aí onde quer que você esteja. Feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração. Eu vou fazer uma oração aqui, você vai repetir. E após a repetição desta oração, você vai ter na tua vida um novo tempo, vai ser reconhecido como filho de Deus em Cristo Jesus. Podemos orar? Está tudo certo aí? Podemos orar? Feche teus olhos e coloque a mão no teu coração e diga assim comigo: Senhor Jesus, entra no meu coração nesta noite. Com a minha boca eu confesso e com o meu coração eu creio. Eu confesso que Cristo ressuscitou e declaro: Jesus, Tu és o meu único
verdadeiro, suficiente e eterno Salvador. Eu confesso com a minha boca e creio no meu coração que o Senhor ressuscitou no terceiro dia. A partir de agora, eu tomo posse da tua palavra que diz que todos que te recebem têm o direito de serem feitos filhos de Deus. A partir de agora, eu me aproprio desta palavra e me transformo em filho de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Se você aceitou Jesus, envie seu nome agora em nossa rede de comunicação. Se houve conversões nas casas onde nossos enviados estão, envie os nomes das pessoas que aceitaram Jesus agora, porque a partir desse momento está tendo festa nos céus. Por causa desta libertação, desta salvação, está tendo festa no mundo espiritual, porque várias pessoas estão nesta hora declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Está subindo os nomes aí? Deus te abençoe, Deus te marque para esta vitória de liberdade. E você que quer conhecer a nossa igreja, se prepare, nós estamos preparando um local maravilhoso para você vir com a sua família, para você vir e fazer parte de uma história que vai transformar esta sociedade. Aqui em Santo André, na Avenida São Bernardo do Campo 1350, venha conhecer a nossa história, venha fazer parte dessa história como filho de Deus, eleito, herdeiro constituído nesta terra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Quero chamar minha esposa aqui, nós vamos finalizar. Quero agradecer a presença de todos os jovens que estão aqui com a gente. Quero agradecer esta audiência maravilhosa que está também com a gente e declarar que esta semana vai ser uma semana diferente. Uma semana que você vai tomar posse da tua herança como herdeiro. Herdeiro tem herança. E esta herança vem de uma aliança que é espiritual. Não uma aliança feita pelo homem que pode se quebrar, que o homem pode fugir, pode desaparecer e você fica abandonado ou abandonada. Não, é uma aliança onde que Deus nunca vai te abandonar. Amém. Toma posse desta verdade em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esta noite tão especial. Obrigado por esses amados que estão aqui na minha casa também, pagando este preço, em concordância e intercedendo para que esta obra se conclua e se faça realidade nesta terra. Te agradeço por cada pessoa que recebeu o envio e em obediência estão nos lares, estão nas casas. Estes enviados, Senhor, que estão com autoridade ali, que o Senhor use poderosamente a boca dos teus servos de forma profética nesta hora, ao finalizar essa transmissão, que eles sejam usados poderosamente em seus lares. E aqueles que ainda estão numa situação de comodismo, de preguiça, eu peço a Ti, Espírito de Deus, incomoda e tira essas pessoas dessa situação, porque a obra é urgente, a obra é grande, a seara está pronta e os ceifeiros precisam agir. Eu profetizo um novo tempo para os herdeiros, aqueles que repetiram esta oração comigo, que tomem posse desta herança e tenham uma semana vitoriosa e poderosa, em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos vocês, hoje e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Amém? Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa, a tua família, a tua herança. Fique na paz. E semana que vem tem mais em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Olá, eu sou o pastor Jô da Igreja Atos, aqui em Santo André, São Paulo, Brasil. No final de 2019, eu recebi uma palavra profética que Deus nos levaria a um tempo de reestruturação de nossa igreja local. Apesar do ano de 2020 ter sido um ano difícil para a maioria das pessoas, Deus enviou recursos para ampliarmos o nosso quartel-general. Agora, precisamos de todo apoio para finalizarmos esta reforma. Queremos salvar esta geração. E esta grande obra permitirá prepararmos mais pessoas para serem enviadas para influenciar esta sociedade. Participe hoje da operação A Glória da Segunda Casa e tenha certeza que cada semente investida nesta terra fértil produzirá uma grande colheita de riqueza e glória em Cristo Jesus na sua vida. Deus abençoe e eu profetizo uma grande colheita em sua vida em nome de Jesus.